A paz do Senhor, você está no canal Semeando a Palavra. Me chamo Vanderlei e você é muito bem-vindo por aqui. E o tema que vamos tratar hoje é: o cristão pode jogar futebol? Jogar futebol é pecado? Mas antes de entrarmos no tema, curte, compartilha, se inscreve e comenta para que assim o YouTube venha entender que este conteúdo é relevante e venha recomendá-lo para outras pessoas. Vamos ao nosso tema de hoje. O cristão pode jogar futebol? Jogar futebol é pecado? Vamos aqui ler alguns textos. E o primeiro texto que eu quero ler se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Diz assim o texto: Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Então, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Vamos ler outro texto que se encontra lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e 8. Diz assim o texto: O apóstolo Paulo escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo. Pois o exercício físico tem alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Pois o exercício físico tem alguma utilidade. Então aqui, à luz desses dois textos que eu li, que nós somos templo e morada do Espírito Santo, devemos cuidar do templo e morada do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, não reprovava a atividade física. Mas você pode falar. Não, mas eu posso fazer uma caminhada. Não, mas eu posso fazer outra coisa. E não praticar o futebol. Mas, à luz da Bíblia, nós devemos cuidar do nosso corpo. Eu, particularmente falando, não sinto nenhum prazer na caminhada. Já jogando futebol, eu consigo me divertir. O futebol nos proporciona a socialização, nos proporciona o trabalho em equipe, e nos aproxima e ainda exercitamos o nosso corpo. Dito isso, vamos aqui analisar mais dois textos. Um que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Diz assim o texto: Portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Qualquer outra coisa. Quando você come ou bebe ou façam qualquer outra coisa. Então, esta outra coisa, nós podemos acrescentar o futebol. Por que nós podemos acrescentar o futebol? Eu falo porque eu sou voluntário em um projeto social há mais de um ano, onde trabalho com crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. E eu vejo que muitas crianças, através do esporte, através do futebol, vêm sendo educadas. Eu venho conseguindo, eu e os outros voluntários, através do futebol, trazer eles para perto da gente e arrancar do vocabulário deles algumas palavras. E eu vejo o fruto, vejo o nome de Deus sendo glorificado, porque crianças conseguem praticar atividade física e deixam de chamar palavrões. Então isso aí, como aqui o texto diz, quer faça qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Então nesse contexto que eu falei aí, quando uma criança dessa é educada através dessa atividade física, é educada através do futebol e deixa de chamar esses palavrões, o nome de Deus é glorificado. E para concluir, vamos ler aqui mais um texto que se encontra lá em Tito, capítulo 2, versículos 7 e 8. Diz assim o texto: Você mesmo deve ser
em tudo um exemplo de boa conduta. Seja sincero e sério quando estiver ensinando. Use palavras certas para que ninguém possa criticá-lo e para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer a nosso respeito. No versículo 8 diz: use palavras certas para que ninguém possa criticá-lo. Então, aqui vai um conselho da minha parte. Se você não consegue praticar essa atividade física, esse esporte chamado futebol, que é a paixão de muitos brasileiros, sem chamar palavrão, porque nós bem sabemos que o futebol é um esporte de contato. Quando você sofre uma falta, você não consegue se conter, você se exalta, perde a linha e perde a boa conduta, então esse não é um esporte para você. Esse é um esporte para pessoas que têm domínio próprio, que é o fruto do Espírito Santo, que está lá em Gálatas 5. Então, se você, ao sofrer uma pancada, ao sofrer uma falta, que é desse esporte chamado futebol, não consegue se conter, perde a conduta, perde a linha, então esse não é esporte para você. Agora, à luz da Bíblia, o cristão jogar futebol é pecado? Não é pecado. O cristão pode jogar futebol? Pode sim. O que não pode é ele deixar o futebol ocupar o lugar de Deus em sua vida. Você não pode jamais deixar nada Deus em primeiro lugar. Então aqui o tema é: o cristão pode jogar futebol? Jogar futebol é pecado? Então, à luz da Bíblia, lendo esses textos, eu chego à conclusão que jogar futebol não é pecado. Então você, cristão, que consegue praticar esse esporte, essa modalidade, sem perder a conduta, não é pecado. Agora, aquele que perde a conduta ao sofrer uma falta, uma pancada, não é para você. Procure outro esporte. Procure jogar um vôlei, um basquete, um esporte que não tenha tanto contato. E você que consegue praticar essa modalidade, não deixe pessoas radicais colocar em sua mente que futebol é pecado. Não deixe pessoas dizer a você que tal dia não pode jogar futebol. Então, não deixe, que eu já escutei testemunho de pessoas dizendo, pessoas talentosas, que podiam até virar jogadores profissionais, que caíram em ministério de pessoas radicais e disseram que não podia jogar futebol. E ali mata a carreira daquela pessoa. Poderia ser um jogador, um futuro jogador, mas pelo radicalismo dizem que futebol é pecado. Então, à luz da Bíblia, futebol não é pecado. Espero que tenha explicado da melhor forma. Então, obrigado a todos que ficaram até aqui. E se você chegou até aqui e se interessou pelo assunto, se você não gostou, deixa o dislike. Se você gostou, deixa o like. Curte, comenta e compartilha para que o YouTube venha recomendar este conteúdo para mais pessoas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.